Está começando Fazer Cultural, a arte e a cultura da sua regional. Salve a todos vocês sintonizados, esse aqui é o podcast Fazer Cultural. Fazer Cultural é uma série de podcasts do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte. E a partir de agora, vamos estar juntos nessa série que dá visibilidade a diversos artistas e iniciativas culturais de todas as regiões de Belo Horizonte. Eu sou Clebin Quirino e junto com os artistas de diversas regionais, estarei aqui produzindo, apresentando e compondo de forma colaborativa os episódios desta série. E vale a pena lembrar que os programas foram produzidos respeitando os protocolos de segurança e prevenção da Covid-19. E neste episódio, a bola da vez é a região noroeste da cidade. Trata-se de uma das regiões mais antigas de BH, sendo um dos primeiros locais ocupados fora dos limites da Avenida do Contorno. Começa na Lagoinha, na Pedreira e segue pela Pedro II e adjacências até o Califórnia, Novo Glória e o Serrano um pouco mais ao norte. A noroeste também é uma região muito rica culturalmente. Lá tem teatro, congado, poesia, candomblé e tem muita música. Os bairros da Noroeste abrigam músicos, compositores, bares musicais e até uma faculdade de música, que fica ali no Padre Eustáquio. Esse episódio ficou bem representativo dessa riqueza musical da região, já que boa parte do material trazido pelos nossos colaboradores tem alguma relação com a música. Para começar os trabalhos, a Bruna, nossa parceira do podcast da Noroeste, foi lá conversar com dois camaradas sobre música independente, música autoral. Fala comigo, Bruna! Fala galera, eu sou a Bruna de Oliveira do podcast Fazer Cultural aqui da região noroeste. Hoje a gente vai bater um papo com Matheus Ribeiro e Nelsinho Pombo sobre música autoral. E eu vou pedir agora para os meninos se apresentarem e falar um pouquinho da trajetória de cada um. Eu sou Matheus Ribeiro. Hoje o meu nome artístico é Matheus Ribeiro, eu tirei o S, eu sou contrabaixista, eu nasci em Cuiabá, mas minha família é toda aqui de Belo Horizonte e com 3 anos eu já estava aqui novamente. Eu sou o único músico da família, comecei música autodidata, tocando violão. Autodidata assim, né? Pegando dica com quem já tocava. E eu tenho um CD lançado, independente, com a banda Cabalions, uma banda de reggae mineiro. Manifestar a energia no seu coração. Dance, filho de já, plantando bem o fruto nasce, vamos celebrar, yeah. Esse CD, ele foi construído na estrada, na vida do artista independente. Cada dia um show. Só para já se criar uma base do que é ser um artista independente, os nossos shows eram uma música autoral, no resto tudo cover. Somente com o tempo que a gente passou a tocar o nosso disco e 2 ou 3 covers. Mas isso foi uma construção de anos com o nosso público. Então, sou Nelsinho Pombo Júnior, sou percussionista da banda 12 do 8. Eu sou produtor de alguns projetos da própria 12 do 8 e do Festival da Quebrada. A 12 do 8 é uma banda independente, né, que a gente faz uma mescla aí que vai do rock, a música popular brasileira, música negra, funk, rap. Apesar de BH sempre ter sido polo de carreiras musicais independentes, no ponto de vista de vocês, por que ainda existem poucos espaços para difusão e formação de público para essa cena? A única coisa que eu tenho para falar sobre isso é que por Belo Horizonte em si, Minas Gerais ser uma cidade, um estado muito conservadora, é que Belo Horizonte leva consigo o ditado que santo de casa não faz milagre. A gente não vê muito espaço para música independente.
bares de rock, muitas vezes os grupos que se apresentam são grupos que tocam cover. Não porque às vezes até o músico tem uma banda de música autoral, mas ele não tem espaço ali para tocar sua música autoral. O dono do bar é conivente porque se ele colocar o grupo independente ali, o público não vai. Então, e o público gosta de ir no que ele já conhece. Para vocês, o que é música independente? E como vocês enxergam o cenário da música independente em BH, sobretudo na Regional Noroeste? Música independente é o termo criado para os artistas que não têm um gravador, um selo, para estar ali desde o processo de composição, de gravação, até o processo de divulgação do seu trabalho. Música independente em Belo Horizonte é difícil, nunca foi fácil não, porque vamos falar que está na terceira classe. No meu ponto de vista, se houvesse ajuda das grandes gravadoras para os artistas independentes, o caminho seria muito mais fácil. Música independente é essa música que está fora do mainstream, né, que está fora dos grandes circuitos, né? Essa música autoral, falando de Noroeste, né? Eu morava em Contagem, no Riacho, e estudava no Padre Eustáquio, na Noroeste, na escola de música. E então já sentia o bairro, né, pulsando essa coisa musical, né? Porque além de ter a escola de música, a gente tem muita gente no bairro que é músico. Na opinião de vocês, como o cenário da música independente pode ampliar a atuação e ter mais visibilidade na cena? Então, com a tecnologia de hoje, eu acredito que tenha ficado mais forte essa difusão da música independente, porque a experiência que aconteceu comigo, uma pessoa lá na África vai escutar sua música sem que você precise de alguém para isso. Para sair da independência, o sonho de sair da independência era tornar dependente. E a tecnologia ela trouxe isso para a gente. Muita gente percebeu isso, mas tem muita gente que ainda não percebeu. A maioria das iniciativas que eu vejo são nesse sentido de ocupações, pequenas pessoas, pequenos produtores que dão a raça aí para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir gravar. Por mais que hoje em dia a gente tenha facilidade de conseguir um equipamento e um estúdio por um valor mais acessível, mesmo assim é muito difícil, né, para quem principalmente de periferia, né? No meu caso, que é a 12 do 8, um grupo muito grande, tudo isso interfere na condição da gente ter um produto, né, para apresentar. Eu faço meia-culpa também, mas eu vejo que tem uma falta de união, de conhecimento, né? Eu vejo iniciativas, por exemplo, no João Pinheiro, eu vejo algumas iniciativas que o pessoal ocupa uma praça, né? Às vezes tem alguma atividade, muitas atividades no centro cultural, mas eu vejo que às vezes eles se esforçam tanto para fazer as coisas e às vezes não chega no público. É difícil, né? E a gente tem esse potencial. Esse aí foi o papo de música independente, música autoral, e tocou de trilha sonora as bandas dos respectivos entrevistados. Cabalions abriu os trabalhos com a música Dancicante, banda do Mateu Ribeiro. Também tocou os sons de 12 do 8, que é a banda de Nelsinho, com a música É Você, fez a nossa trilha sonora, fazendo nossa retaguarda. 12 do 8 com a música Escuta, sobe o som. Para dar continuidade aos trabalhos, nossa outra grande correspondente, grande parceira do podcast, Juliana, vai trazer uma pauta também muito importante, que é a pauta Melhor Idade e Carnaval, Terceira Idade e Carnaval. Chega mais, Juliana, e bota a pauta para render. Olá pessoal, eu me chamo Juliana, sou cantora, tecladista e educadora musical.
moro no Padre Eustáquio e trouxe hoje um assunto sobre blocos de carnaval de rua e a participação de pessoas acima de 60 anos nesse tipo de atividade. É importante a gente saber que é muito discutida atualmente, né, essa temática do envelhecimento ativo. As pessoas estão tendo menos filhos e aí a gente tem um grupo caminhando aí para o envelhecimento, mas no futuro bem próximo, né, os idosos vão ser a maioria, né, o que apresenta os dados. Além disso, o aumento populacional de idosos também está ligado a longevidade com bem-estar. Não basta só viver muito, né? É preciso viver bem. As pessoas na terceira idade estão cada vez mais envolvidas com novas aprendizagens, participando de atividades culturais em sua comunidade. E quebrou-se aí o tabu do papel da pessoa idosa isolada, marcada aí por uma fase de adoecimento. Participando dos blocos de carnavais, eu vejo as pessoas dessa faixa etária participando nas baterias e com energia total, e por isso eu trouxe aqui uma grande amiga minha, Thais Novaes, fundadora do Pé de Chinelo, para bater um papo com a gente e que conhece melhor o bloco e pode falar mais sobre isso. Bom, Juliana, você me pergunta pelas características, né, que o bloco Pé de Chinelo. Bom, ele é um bloco de carnaval que surgiu aí, né, no bojo do renascimento, digamos assim, do carnaval de rua de Belo Horizonte. Nosso primeiro carnaval foi em 2016 e ele tem características um pouco específicas. Era um grupo de amigos, né, que se reunia, a gente fazia alguns saraus e isso foi gerando aquela vontade de tocar, de cantar, né? E a faixa etária da gente era, na sua grande maioria, acima dos 40 anos e a maioria dessas pessoas também não tinha nenhuma vivência musical. Não tinha percepção rítmica, muitos nunca tinham tocado nenhum instrumento, nem tinham instrumento, mas era um grupo que tinha assim, uma energia de alegria, tinha muita vontade, eram pessoas muito ativas diante da vida pessoal mesmo. E aí é que a gente resolveu fazer o carnaval, a festa junina no meio do ano e a festa da Brasilidade em setembro. E nós temos também dentro do bloco um grupo de mulheres que participa sempre junto das manifestações do Dia Internacional da Mulher, né, o 8 de março. Então, o bloco ele tem essas características como grupo, né? Como as pessoas têm atingido mais longevidade, podemos classificar então 2 grupos de idosos, entre 60 e 70 anos e os mais velhos, né, de 70 anos em diante. Eu gostaria de saber se o bloco já recebeu como batuqueiro ou como espectador idosos mais velhos. Olha, como batuqueiro, o que a gente já teve de mais idoso foi os 70 anos. Mas isso não é problema para nós, não. Se algum ouvinte tiver mais de 70 anos, quiser vir ser batuqueiro do Pé de Chinelo, pode vir, que nós vamos trabalhar a musicalidade dessa pessoa da mesma forma. Agora, como folião, a gente tem pessoas até quase centenárias, porque as mães dos batuqueiros, elas vão sempre nos nossos eventos. Então a gente tem as nossas nonagenárias, sim. E também a população do entorno ali do Padre Eustáquio é uma população idosa significativa. Vamos falar um pouco da trajetória dos blocos de rua. De uns anos para cá, o Carnaval de BH voltou com força total. E a gente gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre a volta do Carnaval de rua na cidade. E como que era o carnaval antigamente? Como que foi voltar a festejar o carnaval depois de alguns anos sem carnaval de rua? Aqui eu lembro que em Belo Horizonte, né, antes desse renascimento do carnaval dos blocos de rua,
O que acontecia eram as escolas de samba, os blocos caricatos. Isso sempre aconteceu, né? Mas é um público mais restrito, né? A região da cidade também mais restrita. Os blocos de rua é que tornam o carnaval democrático e descentralizado, porque acontece bloco em todo lugar. E as pessoas podem participar mais ativamente, né? Os belo-horizontinos viajavam, quem podia viajava para outros carnavais em outros locais, né? Então tem muita cidade do interior de Minas que tinha carnaval muito gostoso. Esse carnaval, né, que surgiu aí nos últimos tempos, ele tem essa característica de descentralização e diversificar, e é muito diversificado, tanto o perfil do folião quanto o repertório, e ocupou, né, todo o território da cidade. Mas ele tem uma característica também de ter se tornado um ato político. Né? Um ato político não só porque ele ocupou a cidade, mas também porque ele promove, né? Ele permite a afirmação de identidade dos grupos minoritários, né? O LGBT, os grupos afro. Eu não posso deixar de comentar também sobre a pandemia que estamos enfrentando. Diante dessa situação, qual o posicionamento do Bloco Pé de Chinelo? Bom, realmente a pandemia tem trazido uma situação de muita tristeza, né, para o Brasil todo, para o mundo todo, e os blocos em Belo Horizonte escolheram não aglomerar. O Pé de Chinelo também, desde cedo, levantou essa bandeira de não aglomerar de jeito nenhum. E o que a gente tem assim de planos, né, para quando a vacina chegar, né, é que a gente transforme, né, esses encontros nossos durante todo o ano em momentos de festa, sabe? Porque essa vivência da morte iminente que a pandemia nos trouxe, a saudade de dar um abraço, né, de estar junto das pessoas, isso nos trouxe um aprendizado de que a gente não tem que ensaiar para um momento no futuro, que a gente tem que viver o presente. Então, cada encontro que nós pudermos fazer assim que a vacina chegar vai ser uma grande festa. Lembrando a vocês que a gente está num momento bastante complicado em relação à Covid-19. Então, em nome do Fazer Cultural e toda a equipe do Circuito Municipal de Cultura, eu peço a vocês que fiquem em casa, escute bastante rádio, veja bastante televisão, vejam séries, leiam livros, escutem músicas, mas fiquem em casa, protegendo vocês, protegendo o outro e suas famílias. De trilha sonora aqui do nosso podcast, a gente está escutando Conexus. Com uma música instrumental muito peculiar. E para falar de música instrumental, a gente sempre lembra de Chorinho. A nossa próxima pauta foi encabeçada pelo nosso parceiro Michel Brasil, que cola aqui para falar sobre o duo urbano e sobre Chorinho em Belo Horizonte. Vamos escutar. Salve, salve, galera. Um abraço a todos os ouvintes aí do nosso podcast, o Fazer Cultural. Tô aqui com os meninos do duo urbano. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o trabalho deles, sobre o choro e sobre a música popular brasileira. Eu queria que vocês se apresentassem pra gente, dissessem quem são vocês. Olá para todos, eu sou o Lucian, sou clarinetista, sou estudante de música, estudo na UENG. Nós temos essa proposta no duo urbano para dar visibilidade para a música brasileira, principalmente a música instrumental, em que a gente toca choro, polca, machixe. Meu nome é Weider, sou violonista, toco violão de 7 cordas e também sou compositor, né? Eu componho algumas composições, sou professor de violão e venho realizando esse trabalho juntamente com o Luciano. Eu queria que vocês contassem de onde que vem esse interesse de vocês pelo choro e por esses estilos que vocês já citaram aí na apresentação. Primeiramente, eu conhecia algumas músicas já, alguns choros conhecidos, como Carinhoso, até mesmo o próprio compositor Pixinguinha, então eu já tinha essa curiosidade. Mas dentro da universidade também eu tive a oportunidade de fazer parte de uma disciplina chamada Roda de Choro, e lá eu pude aprofundar mais um pouco sobre
esse aspecto da música instrumental. O que te chama a atenção? Sim, o que me chama a atenção é, primeiramente, como eu toco um instrumento de sopro, música instrumental, o choro ela tem essa característica desde o seu início, né? Desde sempre, assim, você pega os grandes compositores como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, entre outros, que eram compositores que viviam assim, que era um choro que vivia no subúrbio do Rio, né, lá quando surgiu, e com isso, esse surgimento fez depois que tivesse esse fomento maior e todo mundo tivesse conhecimento dessa música instrumental brasileira. Bom, meu interesse em relação ao choro, né, começou dentro da UENG mesmo, né, onde a gente tem uma disciplina optativa que chama Roda de Choro, né, e eu como violonista vi uma possibilidade de estar melhorando cada vez mais a minha técnica no violão popular e estar desenvolvendo também um estudo no violão de 7 cordas. Eu queria saber também sobre composição, né? Que vocês me disseram que vocês estão começando a compor. Quais que são os desafios de compor um choro? Como que funciona isso? Eu deixo ser bem natural mesmo, assim, essa questão da composição. Procuro estabelecer uma certa harmonia, né, que eu agrado, e vou construindo uma melodia em cima disso, né. Cada composição minha foi feita de uma maneira diferente, né. Algumas eu cantarolei, né, coisas que vinham da minha cabeça e tentei acompanhar no violão, né. Teve músicas que eu escrevi primeiro na partitura e depois fui tocar e fui estruturando essa música até chegar no ponto em que eu gostei, né? Eu queria saber se tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês têm vontade de falar dentro do assunto, alguma dica ou alguma ideia que vocês queiram dar que não foi perguntado e que vale a pena deixar registrado. Fica à vontade. Eu gostaria de falar uma coisa, assim, que não só a minha ideia, mas acho que a ideia de várias pessoas que também tocam música instrumental, principalmente choro, é de dar visibilidade, da gente ter a oportunidade de divulgar, de disseminar mesmo, de promover a música instrumental, que as pessoas possam ter a oportunidade de tocar um instrumento, né, seja ele melódico, harmônico ou de percussão, mas assim, que a gente tenha essa oportunidade. O meu conselho, né, pro pessoal aí, que já toca choro, conhece choro, começar a compor, né, pra ter mais alguns choros novos, né, música nova, porque apesar de ter muita gente tocando, eu vejo que compositor de choro, de música brasileira, né, no geral, tem caído bastante. Então, né, a minha sugestão é essa, que o pessoal faça mais músicas, continue compondo, e é isso aí. Oi, gente, eu sou a Bruna de Oliveira e agora a gente vai ouvir uma poesia musicada. Esse trabalho foi desenvolvido por alunos da UENG, no teclado eu, Bruna de Oliveira, e declamação da poesia. Também na declamação nós temos Eni Gomes de Souza, no violino Esther Pedra e Rafaela Bruna, e no teclado e edição Mateu Ribeiro. No vocal masculino, Johnny Medeiros. Fico em pé e não caio, sem que eu veja saída. Estarei sempre em pausa, mesmo que já caída. Em pedaços me encontro.
Mesmo assim, permaneço. Às vezes me esqueço. Em pedaços me encontro. Mesmo assim. Encontro, permaneço, esqueço, caí, saída, saída. Desconfio que é verdade e suspeito que é mentira. Tudo é longe pra quem não tem perna. Tudo é logo ali se caminhar. Ao som de Trem Benditos com uma música Mineiro, a gente vai conhecer um pouquinho da artesã Marli, que é aí moradora do Padre Eustáquio. Vamos lá escutar. Eu sou Marli José dos Santos e eu vim do Vale de Jequitinhonha, a cidade de Itaiobeiras. É um território cercado de artesão na área da arte do barro. Por isso que eu carrego essa influência, essa característica nas minhas obras do Vale de Jequitinhonha. Eu sou filha de artesão, frequentava a casa da mulher lá na minha cidade e lá eu vi algumas esculturas de peças assim do barro expostas na casa, na mesa da mulher, e cada peça representava uma cena humana na lida, na roça. Eu admirava, eu achava muito interessante. E essa mulher, ela me presenteou com 2 peças. E sempre quando eu ia na casa dela, eu admirava uma, que cada uma era diferente da outra. E quando a cidade recebia a visita, o que levava de presente era uma peça da Maria Assunção. E eu comecei a gostar e produzir também, mas aí eu fui fazendo os primeiros potes, panela, prato. Aí eu comecei a fazer flores mais delicadas. Aí eu comecei a produzir as esculturas. Eu faço a Santa Ceia, os apóstolos, e tem essa representação bíblica e humana do homem do campo, da agricultura, que é a colheita do piqui, da Sempre Viva. Eu tenho essas esculturas também. Então o início começou assim. O Centro Cultural Padre Eustáquio foi um acolhimento muito importante para mim, vindo do interior, mas o Padre Eustáquio, o Centro Padre Eustáquio Cultural foi uma porta de entrada importante. Quero aproveitar o espaço para agradecer principalmente o bairro Padre Eustáquio, foi onde que eu cheguei, né? Eu senti muito incentivada na produção. Encerrou mais um podcast Fazer Cultural. Se você gostou deste episódio, vão lá nas redes sociais do Circuito e procure pelos outros episódios que você perdeu. O podcast Fazer Cultural integra o Territórios Culturais, que é uma ação do Circuito Municipal de Cultura. O circuito é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CIRC.
A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, é parceira desta atração, com a veiculação dos programas na Rádio UFMG Educativa. Coordenação de produção dos podcasts, Michel Brasil e Clebin Quirino. Colaboraram para a produção desse podcast Juliana Machado, Weider Aleph, Lucian Brandão, Bruna Oliveira, Ari Batera e Marli Artes. Obrigado pela audiência e até a próxima!